Você já percebeu que existem mulheres que parecem carregar uma força invisível, quase magnética, capaz de despertar nos homens uma paixão que ultrapassa a lógica? E, ao mesmo tempo, há mulheres incríveis, inteligentes, bonitas e dedicadas, que mesmo dando tudo de si nunca conseguem ser vistas de verdade. Isso não é acaso. Isso não é sorte. Isso é psicologia profunda. E aqui está a verdade brutal. A maioria das mulheres não entende quais mecanismos ocultos realmente fazem um homem se apaixonar de forma irreversível. A paixão que atravessa o tempo, que resiste às tentações, que não é apenas desejo ou conveniência. Se você não aprender isso, pode passar a vida em relacionamentos rasos, entregando seu coração para homens que nunca mergulham com você na mesma intensidade. Mas se você aprender, você se torna inesquecível. Não porque manipula, não porque joga com a mente dele, mas porque desperta nele o que Jung chamou de forças arquetípicas do inconsciente. Hoje eu vou te revelar 3 segredos brutais que garantem que um homem não apenas goste de você, mas que se apaixone de verdade, de um jeito que ele mesmo não consegue explicar. Mas atenção, esses segredos não são doces nem confortáveis. Eles são brutais porque vão te mostrar onde você pode estar errando sem perceber. E mais, porque vão exigir que você olhe para si mesma de uma forma radical. Se você seguir comigo até o fim, vai descobrir algo que poucos têm coragem de dizer. O amor masculino não nasce do que você oferece em excesso. Ele nasce do que você desperta nele. E para isso, é preciso acionar os gatilhos mais profundos da mente masculina. Então escuta, o primeiro segredo brutal é que ele nunca se apaixona pela mulher em si, mas pela imagem interna que ela desperta dentro dele. Isso pode soar cruel, mas é libertador. Sabe aquele homem que parecia encantado por você no início e de repente esfriou? Não é porque você mudou, é porque a imagem que ele projetou sobre você se quebrou. Jung chamava isso de projeção da ânima. O homem carrega dentro de si uma figura inconsciente do feminino. E quando ele encontra uma mulher que ativa essa imagem, ele sente como se tivesse descoberto algo sagrado. Ele não entende, mas é arrebatado. É por isso que às vezes você se esforça, se entrega, mostra o melhor de si. E nada acontece. Porque paixão verdadeira não nasce do esforço externo. Ela nasce do impacto psíquico. Mais adiante eu vou te mostrar um sinal que nenhum homem consegue esconder quando essa projeção foi ativada dentro dele. É algo tão poderoso que você vai começar a identificar instantaneamente quem está realmente conectado a você e quem apenas se aproveita da sua energia. Mas antes eu preciso que você entenda uma coisa. Se você não ativa a ânima dele, você pode ser perfeita e mesmo assim será invisível para o coração dele. Esse é o custo de não saber esse segredo. Agora, deixa eu abrir aqui uma reflexão. Quantas vezes você já esteve em uma situação em que parecia fazer tudo certo? Você estava disponível, carinhosa, investindo energia, acreditando que isso bastaria. Mas o homem simplesmente não correspondia. Talvez até dizia palavras bonitas, mas suas ações não mostravam paixão. Você sentiu a frieza, a distância, aquela sensação de ser facilmente substituível. Esse é o choque brutal. Ele não está respondendo a você, mas à própria imagem inconsciente que você desperta nele. E a boa notícia é que quando você entende isso, para de mendigar amor e começa a acessar o que realmente move o coração masculino. Se isso faz sentido para você, comenta agora "Eu sou inesquecível" aqui embaixo. Porque esse é o primeiro passo. Assumir que você não está aqui para ser mais uma, mas para ser aquela que desperta nele o que nenhuma outra desperta. Agora, deixa eu te contar o segundo segredo brutal. Ele é ainda mais desconfortável, porque mexe direto com um erro que muitas mulheres cometem sem perceber. O segundo segredo é: quanto mais você se molda para agradar, menos espaço ele tem para se apaixonar. Sim, isso vai contra tudo o que ensinaram. Muitas mulheres acreditam que, se forem sempre compreensivas, sempre disponíveis, sempre adaptáveis, o homem vai valorizar. Mas a psique masculina não funciona assim. Paixão
não nasce na previsibilidade. Paixão nasce no contraste, no mistério, na sensação de que existe algo maior que ele precisa conquistar. Sabe aquela amiga que nunca corre atrás, mas mesmo assim tem homens enlouquecidos por ela? Não é porque ela é mais bonita. É porque, sem perceber, ela mantém uma energia que desperta no homem a necessidade de buscá-la, de provar-se, de atravessar um caminho para chegar até ela. E aqui está o ponto. A paixão verdadeira só nasce quando ele sente que existe uma profundidade que não está completamente disponível. Eu sei que pode doer ouvir isso, porque talvez você já se pegou se entregando demais, rápido demais. Mas presta atenção. Um homem pode até gostar do conforto de ter alguém sempre à disposição. Mas isso não gera paixão. Isso gera comodidade. Paixão se alimenta de algo que Jung chamava de mistério do self. Aquela sensação de que o outro não é totalmente decifrável, de que existe um espaço sagrado que ele precisa respeitar. E aqui vai uma revelação. Mais adiante eu vou te mostrar como manter esse mistério sem cair em joguinhos infantis. Porque não se trata de manipular, se trata de compreender como a mente dele funciona e usar isso a seu favor, sem perder a autenticidade. Antes de revelar o terceiro segredo brutal, eu quero que você pare um segundo e pense. Quantas vezes você já se anulou, acreditando que assim seria suficiente para que ele enxergasse seu valor? Quantas vezes você abriu mão da sua própria energia para segurar alguém que, no fundo, nunca estava 100% ali? Agora é a hora de virar esse jogo. O terceiro segredo brutal é este. Um homem só se apaixona de verdade quando você desperta nele não apenas desejo, mas também espelho. O que isso significa? Significa que ele precisa se ver refletido em você, mas de uma forma engrandecedora. Ele precisa sentir que estar ao seu lado não é apenas prazer, é evolução. Que você desperta nele o homem que ele gostaria de ser. E aqui está a verdade que quase ninguém conta. Homens não se apaixonam apenas por aquilo que recebem. Eles se apaixonam pelo que se tornam ao lado de uma mulher. Se ele se sente menor, sufocado ou apenas confortável, ele pode até permanecer um tempo. Mas paixão verdadeira, nunca. Agora, se ele sente que ao seu lado ele cresce, que você é o espelho do potencial dele, que você revela forças que ele não acessaria sozinho, aí sim você se torna inesquecível. E é justamente nesse ponto que entra a força da psicologia de Jung. Quando você se posiciona não como quem suplica, mas como quem revela, você não é apenas um par, você é um portal para algo maior dentro dele. Respira fundo, porque daqui a pouco eu vou te mostrar o sinal escondido que prova se ele realmente te vê como esse espelho. É algo que não aparece nas palavras, mas que você vai começar a identificar no olhar, nos gestos e até no silêncio dele. Mas por enquanto, quero que você escreva aqui nos comentários: eu desperto o melhor. Porque essa é a identidade que você vai carregar daqui para frente. Você já percebeu que os homens são treinados desde muito cedo para esconder o que realmente sentem? É como se carregassem uma máscara constante, uma armadura que os impede de demonstrar fraqueza, medo ou até mesmo amor verdadeiro. Essa é a razão pela qual tantas mulheres ficam presas em dúvidas intermináveis. Será que ele me ama? Ou será que sou apenas uma distração para o ego dele? É aqui que entra o segundo segredo brutal que quase ninguém ousa revelar. Esse segredo é simples, mas devastador. O homem só se apaixona de verdade quando ele percebe que pode perder você. Não é sobre jogar jogos, não é sobre fazer de conta que você não se importa. É sobre a força invisível que move o desejo humano, a escassez. Jung já dizia que o inconsciente não suporta o vazio. Quando um homem sente que você é garantida, que está sempre disponível, que aceita migalhas, o inconsciente dele se acomoda. Ele até gosta de você, mas não se apaixona. Agora, quando ele percebe que você tem vida própria, que você é desejada, que você é inteira sem ele, algo nele desperta. É o medo primal de perder o que é raro. Mais adiante, eu vou revelar o terceiro segredo, aquele que nenhum homem consegue escapar, porque ele ativa diretamente o inconsciente dele. Mas antes,
Eu preciso que você entenda o impacto desse segundo segredo na sua vida real. Quantas vezes você já foi aquela mulher que esperava a mensagem dele, que aceitava desculpas esfarrapadas, que cancelava planos para vê-lo no horário dele? Cada vez que você fazia isso, você diminuía o senso de escassez. Você se tornava previsível. E previsibilidade é o veneno do desejo. Quando você começa a impor limites, a manter sua rotina, a mostrar que seu mundo não gira em torno dele, o campo muda. Ele sente. Ele pode até ficar com raiva no início, mas essa raiva é apenas a tradução do medo de perder. No fundo, é aí que começa a paixão real, quando ele entende que não pode ter você de qualquer jeito. Comenta agora: eu sou rara, eu sou desejada, eu sou irresistível. Escreve isso nos comentários e grava essa frase dentro de você, porque essa é a chave para que o segundo segredo funcione. Pensa comigo, se todas as mulheres entendessem esse princípio, quantos relacionamentos doentios teriam sido evitados? Quantas lágrimas não teriam sido derramadas à toa? Porque a verdade é brutal, mas libertadora. O homem só valoriza aquilo que pode perder. Isso não é manipulação, isso é psicologia pura. Jung explicava que o valor emocional de algo está diretamente ligado à energia psíquica que projetamos nele. E um homem só projeta a energia de verdade em você quando sente que não tem posse total. Agora imagine como seria se você aplicasse isso já nos próximos dias. Imagine aquele homem que antes agia com frieza, começando a mandar mensagens mais rápidas, tentando te encontrar com mais frequência, prestando atenção em cada detalhe seu. Isso não acontece por mágica. Acontece porque você mudou a dinâmica invisível. E aqui vai uma verdade incômoda. O amor não nasce no conforto. Ele nasce no risco. Enquanto ele sente que está seguro demais, que você sempre estará lá, o inconsciente dele relaxa. Mas quando você mostra que tem escolhas, que não vai se perder de si mesma, ele entra em alerta. É nesse alerta que nasce a chama da paixão. E mais adiante, eu vou te contar o terceiro segredo. Aquele que é mais profundo, mais oculto e que faz até o homem mais frio cair em contradição consigo mesmo. Você vai perceber sinais que ele não consegue esconder, por mais que tente. Mas antes de abrir esse último segredo, eu quero que você faça uma pausa e perceba. Talvez nesse momento você esteja repetindo padrões, aceitando menos do que merece, acreditando que ceder mais fará ele se apaixonar. Só que a realidade é o oposto. A paixão masculina se alimenta do mistério, da percepção de valor e da consciência de que você não é uma extensão dele, mas um universo inteiro. E aqui eu preciso te fazer uma pergunta. Você está pronta para ser vista como rara? Porque ser rara exige coragem, exige dizer não, exige manter sua vida em movimento, exige colocar seus desejos em primeiro lugar, sem medo de perder, porque no final você não perde nada. Você apenas filtra quem realmente é capaz de te amar de verdade. Mais adiante, eu vou revelar o terceiro segredo, e se você aplicar os três juntos, vai perceber uma transformação quase imediata. Ele não vai entender por que sente o que sente, mas você vai saber exatamente o que ativou dentro dele. Agora chegamos ao ponto mais profundo, ao segredo que nenhum homem consegue escapar. O terceiro segredo brutal, aquele que não depende de mensagens, de ausência calculada, nem de palavras bonitas. Ele está enraizado no inconsciente masculino, e quando você entende isso, você praticamente acessa o código invisível que faz o coração dele se abrir contra a própria vontade. Esse segredo é o seguinte: um homem só se apaixona de verdade quando uma mulher desperta nele algo que ele não consegue encontrar sozinho. Jung chamava isso de ativação da ânima, a imagem feminina que vive no inconsciente de todo homem. Ele pode ser racional, frio, até orgulhoso, mas existe uma parte dele que clama pelo feminino como complemento, e quando ele sente na sua presença uma intensidade que toca essa dimensão oculta, ele fica marcado. Não é mais uma escolha consciente, é uma força maior que o atravessa. Pensa nisso. Quantas vezes você já ouviu histórias de homens que deixaram tudo para trás, que mudaram planos, que fizeram loucuras de amor?
Esses casos não acontecem porque a mulher era mais bonita, ou mais jovem, ou porque soube jogar. Acontece porque ela encarnava algo que ativava a ânima dele. E isso é brutal, porque está além da lógica. Ele não controla. Mas como isso aparece no dia a dia, de formas sutis que talvez você já tenha visto, um homem começa a lembrar de você sem motivo aparente. Ele sente saudade até quando vocês mal se viram. Ele procura detalhes da sua expressão, da sua voz, dos seus gestos, porque tudo nele está tentando compreender aquela energia nova que você desperta. E aqui está o sinal que nenhuma máscara masculina consegue esconder. Ele começa a se contradizer. Um homem que diz que não quer nada sério, de repente começa a demonstrar ciúmes. Um homem que parecia ocupado demais, de repente arranja tempo. Um homem que se mostrava seguro começa a ter medo de perder você. Essa contradição é a prova de que algo mais profundo foi ativado. Ele já não está apenas racionalizando, ele está sendo atravessado pelo inconsciente. E aqui vai o detalhe que transforma tudo. Você não precisa forçar essa ativação. Você só precisa estar inteira em quem você é. Quando uma mulher se conecta com a sua própria essência, com a sua própria energia feminina, seja através da sua força silenciosa, da sua autenticidade, do seu mistério, ela se torna um espelho vivo daquilo que ele não tem. É por isso que Jung dizia que o encontro entre um homem e uma mulher é, na verdade, o encontro entre consciente e inconsciente. Mais adiante eu vou te mostrar como aplicar esses 3 segredos juntos na prática. Mas primeiro, quero que você perceba o quanto esse terceiro segredo é poderoso. Ele não depende de você ser perfeita ou corresponder a um padrão. Ele depende da sua autenticidade. Quando você tenta agradar demais, moldar-se demais, você apaga justamente aquilo que faria ele se apaixonar de verdade, sua singularidade. Então anota isso. O terceiro segredo brutal é que um homem só se apaixona de verdade quando uma mulher desperta nele sua ânima, a imagem feminina inconsciente. E isso acontece quando você vive sua essência de forma tão autêntica, tão sem medo, que ele não consegue encontrar aquilo em mais ninguém. E aqui vai o CTA de hoje. Comenta agora: eu sou inesquecível, eu sou única, eu sou essência pura. Escreve isso para afirmar dentro de si a lembrança de que você não precisa competir, não precisa implorar, não precisa se esconder. Porque o que faz ele se apaixonar não é o que você entrega de fora para dentro, mas o que você desperta de dentro para fora. Agora, eu quero que você guarde esse loop. Os homens podem tentar disfarçar. Eles podem até fugir, mas quando a ânima deles é ativada, não há volta. Eles podem se afastar, negar, resistir, mas algo os puxa de volta. Esse é o ponto onde a paixão verdadeira se torna inevitável. E no próximo bloco, eu vou te mostrar como unir os 3 segredos, a intensidade, a escassez e a ativação da ânima, em um único campo de força, onde você não apenas entende os homens, mas também cria uma presença magnética impossível de ignorar. Agora que você já conhece os 3 segredos brutais, chegou a hora de entender como eles se unem em algo ainda mais poderoso, porque sozinhos, cada segredo já mexe com o inconsciente dele. Mas quando você integra os 3 em sua postura, em sua energia e na forma como se relaciona, você cria um campo magnético que nenhum homem consegue resistir. Pense nisso como uma sinfonia. O primeiro segredo, a intensidade que quebra a superficialidade, é como o toque inicial que desperta. Ele percebe que você não é mais uma conversa qualquer, não é mais um rosto no meio da multidão. Esse impacto inicial abre espaço no coração dele. O segundo segredo, a escassez que ativa a valorização, é o silêncio entre as notas. É o que faz ele perceber que precisa se mover, que precisa agir. Sem essa escassez, a intensidade inicial se dilui. Mas quando você sabe se retirar na hora certa, ele sente falta, e essa falta é o motor da busca. E então vem o terceiro segredo, o mais brutal, a ativação da ânima. Esse é o som profundo, a nota que reverbera no inconsciente, a lembrança que ele não consegue apagar.
É aquilo que faz ele sentir que encontrou algo que jamais conseguirá substituir. Quando você junta intensidade, escassez e ânima, você não está apenas conquistando a atenção. Você está conduzindo o inconsciente dele a se mover em sua direção. E aqui está a verdade que poucos têm coragem de dizer. O amor não nasce de uma escolha racional, mas de uma força inconsciente que arrasta. Jung já dizia, o que não é trazido à consciência se manifesta como destino. E quando você desperta nele essa combinação, você se torna destino. Mas como aplicar isso sem esforço, sem parecer calculista? A resposta é simples, vivendo a sua essência de forma consciente. Intensidade não é drama, é presença verdadeira. Escassez não é jogo, é prioridade pessoal. Ativar a ânima não é interpretar um papel, é abraçar sua singularidade. Quando você entende isso, você deixa de se perguntar, será que ele vai me escolher? E passa a sentir, ele não terá como não me escolher. Nos próximos dias, se você colocar em prática até mesmo uma parte disso, vai começar a notar sinais claros. Ele vai procurar mais contato, mesmo quando disse que não queria nada sério. Vai se contradizer, vai mostrar medo de perder você. Pode até tentar resistir, mas algo nele sempre vai puxá-lo de volta. Porque quando o inconsciente é tocado, não há mais retorno. Agora eu quero que você faça um exercício simples. Fecha os olhos depois desse vídeo e se imagine vivendo sua essência sem pedir desculpas, sem implorar, sem negociar quem você é. Imagine-se sendo intensa na sua presença, seletiva no seu tempo e autêntica na sua energia. Perceba como até o ar em volta muda quando você assume isso. Esse é o seu poder. Esse é o seu campo magnético. E se em algum momento você duvidar, volte a repetir em voz alta. Eu sou magnética. Eu sou inesquecível. Eu sou destino. Escreve isso nos comentários agora para selar essa verdade. Porque a mente precisa de repetição. E quanto mais você declara, mais você se torna. Lembre-se, os homens podem ter muitas opções, mas só uma mulher desperta os 3 segredos de forma tão poderosa que se torna impossível de ignorar. Essa mulher pode ser você, a partir de hoje. E, para encerrar, eu quero deixar uma frase para ecoar dentro de você. O verdadeiro poder não está em conquistar, mas em ser tão autêntica que ele se perde se não tiver você. Você já tem esse poder. Agora é hora de usá-lo.